guerra no Irão entra no 17º dia. Donald Trump quer criar coligação internacional para patrulhar o Estreito de Hormuz. Espanha retira temporariamente forças especiais do Iraque devido a preocupações de segurança no contexto da atual guerra no Golfo Pérsico. Uma investigação revelou que o Partido Popular Europeu está a colaborar com grupos de extrema-direita para aprovar leis de imigração mais rigorosas. Principais cidades de França com resultados disputados na primeira volta das eleições locais. Batalha atrás de batalha de Paul Thomas Anderson é o grande vencedor da cerimónia dos Oscars com 6 distinções. Estados Unidos e Israel continuam a atacar o Irão, com o atual conflito a entrar já no 17º dia. Os países reportaram grandes sucessos no terreno e um declínio significativo no poder de combate iraniano. O Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos afirma estar a realizar ataques diários contra locais militares e infraestruturas críticas que, segundo eles, estão a ser utilizados nos ataques de retaliação iranianos a outros países e a navios no Estreito de Hormuz. Os ataques no Estreito paralisaram o transporte marítimo e as exportações de energia da região, provocando uma espiral nos preços do petróleo, com o Brent a continuar a ser negociado a mais de $100 por barril. Donald Trump disse ter exigido a cerca de 7 países que se juntassem a uma coligação criada para policiar o Estreito e ajudar a escoltar os petroleiros, de modo a retomar o abastecimento energético. It'd be interesting to see what country would help us with a very small endeavor, which is just keeping the strait open. And by comparison, it's small because Iran has very little firepower left. About seven. Just remember that it's something that we don't need, and these countries don't need. Até ao momento, Israel afirma ter atingido mais de 2.000 alvos e 10.000 munições em todo o Irão, ao mesmo tempo que continua a identificar novas posições para atacar. יש לנו תוכנית לחימה סדורה ומתוכננת היטב. יש לנו עוד אלפי מטרות באיראן, ואנחנו מייצרים מטרות נוספות מדי יום. המשטר כבר מוחלש, ואנחנו ממשיכים להחליש אותו יותר ויותר מדי יום. הוא מעורער, והוא מסתיר את זה מהאזרחים שלו. Também Teherão reivindica sucesso no terreno, afirmando que os ataques a Israel e em toda a região estão a revelar-se eficazes. O número de mortos no país ultrapassou os 1.300, com as autoridades a referirem que mulheres e crianças representam pelo menos 445 das vítimas mortais. No Líbano, o Ministério da Saúde do país conta mais de 820 mortos. A ONU alerta para uma catástrofe em curso, relatando que cerca de 1 milhão de pessoas ficaram deslocadas na sequência dos ataques israelitas contínuos contra o Hezbollah. Em Israel, pelo menos 12 pessoas morreram na sequência dos ataques. Os Estados Unidos contabilizam 13 baixas entre os seus militares na região. Espanha retirou temporariamente as forças especiais do Iraque devido a preocupações de segurança, alegando que se tornou impossível continuar as operações. O Ministério da Defesa não especificou para onde as tropas foram transferidas. A decisão surge na sequência de um ataque fatal com drones na quinta-feira a uma base militar francesa na região de Erbil, no Iraque. O presidente Emmanuel Macron criticou Teherão e classificou o ataque como inaceitável. Salientou que as forças francesas foram destacadas estritamente para operações antiterroristas e que a guerra no Irão não pode justificar estes ataques. Itália também retirou pessoal de uma base perto do aeroporto internacional de Erbil, depois de um drone ter atingido a base na semana passada. Nenhum soldado italiano ficou ferido. Espanha tem cerca de 300 militares destacados no Iraque como parte da coligação internacional contra o grupo Estado Islâmico. In most French town halls, well, the outcome of the first round of the local election is clear. About 2/3 of them should have elected a mayor by a Sunday night, often because there was little to no competition. But in major cities, well, the battle remains open and could lead to high-stakes runoffs next Sunday. In Paris, polls show the socialist candidate Emmanuel Grégoire
ahead of conservative candidate Rachida Dati during this first round. In other major cities like Marseille and Lyon, well, the top candidates are currently neck and neck in this first round. So that means that in these cities, well, alliances will be crucial before next Sunday. And some political leaders have already set red lines. For example, French President Emmanuel Macron's Renaissance Party, as well as Olivier Faure, the leader of the Socialist Party, have all excluded any alliance with the hard left France Unbowed. Meanwhile, the hard left France Unbowed party is calling for left-wing unity in cities where the right or the far right could win. The second round will take place next Sunday, deciding control of the city halls across France with national implications ahead of the country's presidential election next year. Uma investigação de uma agência de notícias alemã revelou que o Partido Popular Europeu, o maior grupo conservador do Parlamento, tem trabalhado em estreita colaboração com membros da extrema-direita para aprovar leis de migração mais rigorosas. A análise de registros privados do WhatsApp e de reuniões presenciais indicou que a cooperação entre o PPE e partidos como o AfD alemão é muito mais profunda do que se sabia até então. O projeto de lei de migração, que propõe a deportação de requerentes de asilo para centros de retorno em países fora da União Europeia, depois dos sociais-democratas terem recusado a apoiá-lo. Para quebrar um impasse, o PPE terá apresentado a sua proposta ao grupo de direita reformistas e conservadores europeus, aos Patriotas pela Europa e ao Grupo Europa das Nações Soberanas, ao qual pertence a AfD. Os registros mostram que o PPE chegou mesmo a aceitar alterações da política da AfD, especificamente no que diz respeito a exames médicos para determinar a idade dos requerentes de asilo. Embora a maioria na Comissão seja vista como um avanço para criar centros de retorno, os críticos dizem que a medida pode violar direitos humanos e enfraquecer a proteção do Parlamento contra a extrema-direita. Já são conhecidos os grandes vencedores da 98ª cerimónia dos Oscars. A temporada de prémios chega ao fim, com batalha atrás de batalha a conquistar o principal galardão da noite. Venceu a categoria de melhor filme e levou para casa 6 distinções e valeu a Paul Thomas Anderson o seu primeiro Oscar de melhor realizador. A sua comédia dramática, com forte carga política, juntou-se assim a filmes como Eva, O Padrinho Parte 2 e Estado de Guerra, que também conseguiram 6 Oscars. With Leo, Benicio, Tiana, Sean, Regina, and especially Chase, my American girl, Chase. You are the heart of this movie, this entire team. What a night. You guys, let's have a martini. This is pretty amazing. Cheers. Thank you very much. Thank you. Apesar de ser o grande favorito da noite, com um número recorde de 16 nomeações, o filme Pecadores, de Ryan Coogler, levou para casa 4 prémios, incluindo o de melhor argumento original e o de melhor ator para Michael B. Jordan. O ator agradeceu aos pais pela vitória no momento de receber o galardão. I stand here because of the people that came before me. Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forrest Whitaker, Will Smith, and to be amongst those giants, amongst those greats, amongst my ancestors, amongst my guys. Thank you everybody in this room and everybody at home for supporting me over my career. I feel it. I know you guys want me to do well, and I want to do that because you guys bet on me. No panorama europeu, o filme Valor Sentimental tinha conseguido 9 nomeações, mas acabou por conquistar apenas um prémio de melhor filme internacional. Foi a primeira vitória de sempre da Noruega nesta categoria. Quando não está na escola, nem no futebol, nem no kickboxing, Francisco Borges, 13 anos, dedica-se aos livros. A paixão deste adolescente pela leitura já foi notícia nos jornais e até se tornou viral quando estava em casa lesionado e chegou a ler 10 livros por dia. Numa altura normal, a média são 5 por semana, sobretudo livros para a idade dele. Gosto de policiais, aventuras, mistérios, que são policiais, fantasias,
bandas desenhadas. Eu gostei da coleção do David Williams, que é A Vozinha Gangster, a Doutora Tiradentes. Também gostei muito deste livro aqui que eu tenho, que é do Robert Muchamar, Olho por Olho, que é um livro muito interessante, só que é de crianças de 12 para aí, 12, 11 para cima, porque isto tem muito a ver com o mundo do crime. Também gosto muito do Jerónimo Stilton. O gosto pela leitura e a facilidade de comunicação fizeram de Francisco uma estrela nas redes sociais. É frequentemente convidado pelas escolas para falar aos alunos da idade dele e fazê-los perceber que ler não é necessariamente uma atividade chata. Quem não gostou de um primeiro livro pode ser que goste do próximo. Sim, é preciso uma inspiração certa ao longo do tempo, que é para as pessoas começarem a ler, porque há algumas pessoas em que leem um livro que não é o próprio para eles e eles depois acabam por esquecer completamente o seu gosto, porque dizem: eu não gosto de ler livros porque os livros são uma seca. E só leram, e se nós perguntarmos quantos livros é que eles leram, diziam que foi só um. Para os nossos alunos é a vantagem das idades. Não é o professor que diz que ler é fixe, é um colega da mesma idade que diz que ler é fixe. Apesar da percepção de que os jovens de hoje não gostam de ler e passam o tempo nas redes sociais, a realidade não é bem assim. Segundo um inquérito feito no ano passado, mais de 3 em cada 4 portugueses dos 15 aos 24 anos leram pelo menos um livro durante o ano de 2024.